Bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Eu peço que vocês compartilhem essa live. Todo sábado eu estou aqui com vocês, com uma palavra de Deus para vocês. E nesse momento, vamos fazer uma breve oração para início da palavra, né? Senhor Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, que o Senhor venha abençoar cada palavra saída da minha boca, Pai. Eu sei que antes eu já tenho orado, Pai, mas eu venho orar aqui com essas pessoas que estão nessa live, as pessoas que irão assistir agora e as pessoas que irão assistir depois. Peço que o Senhor abençoe cada família. Senhor Deus, que essa palavra, Pai, seja como uma flecha no coração delas. Que seja o Teu Espírito Santo falando através dos meus lábios, Pai. Abençoe tudo aquilo que a gente vai fazer hoje, Pai. Que o Senhor esteja ministrando em nossos corações conforme a Tua vontade, Deus. Que não seja a inclinação da nossa carne, mas do Espírito. Que nós possamos nos fortalecer dentro da Tua palavra, orando, jejuando e buscando mais de Ti, Senhor Deus. Para que nós possamos pôr em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso emprego e no nosso lar, Pai. Peço bênção, Senhor Deus. Derrame bênçãos sem medida sobre essas pessoas, cura sobre aquelas pessoas que precisam ser curadas, Senhor Deus. Liberta, Pai. Peço que o Senhor venha, Pai, tratar com cada uma delas individualmente, de acordo com cada um, e cada problema que possa ser resolvido da Tua forma, de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor Deus. O Senhor nos ensina a fazer o Teu id e levar a Tua palavra mais além. Em nome de Jesus oramos, te agradecemos, amém. Então eu peço que vocês venham compartilhar a live, né? Passar adiante a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje, a palavra tem falado muito comigo. E a palavra hoje é oportunista. Quando a gente ouve essa palavra, com certeza vem à nossa mente um tipo de pessoa ruim, aquela pessoa que no sentido da palavra é uma pessoa aproveitadora, né? Uma pessoa que cria ocasiões para conseguir algo em prol ou a seu próprio favor, ao seu próprio bel prazer. Então a palavra veio a mim e eu fiquei pensando por que existem tantas pessoas oportunistas. E aí o Espírito Santo me incomodou naquela hora e perguntou para mim: por que você acha que ser oportunista é ruim? Né? Depende de como a pessoa agarra as oportunidades e ela se faz oportunista na hora. Se você cria uma oportunidade para falar de Deus, para fazer as coisas boas, significa que você está alcançando o que Deus quer na sua vida. Agora, se você for uma pessoa realmente de má índole, você vai usar as oportunidades de má forma. E aí, as pessoas usaram muito essa palavra e banalizaram tanto ela, que quando alguém diz eu sou oportunista, a pessoa acha que já é uma pessoa aproveitadora. Mas, na verdade, a palavra oportunista, ela significa que aquele indivíduo busca oportunidades, ou se vale de algumas oportunidades para conseguir algo. E esse algo que a pessoa consegue depende se ela é boa ou se ela é ruim, se ela é honesta ou se ela é desonesta. Se for uma pessoa que busca oportunidades para fazer o bem para as outras, ela vai ser uma oportunista, né? Vai criar possibilidades para fazer algo bom em prol do seu próximo e de si mesmo, né? Primeiro ele vai pensar no próximo, depois em si, né? Então, pensando aqui, perguntando por que os oportunistas existem, né? E Deus, com seu espírito de sabedoria, me perguntou por que eu achava isso ruim, né? Ele me fez uma pergunta: acaso se eu pegar uma oportunidade não é válida, né? Ou não vai fazer você prosperar? Depende, né? Então, o sentimento de oportunismo para o ser humano parece ruim, né? Parece assim que ele é alguém que quer buscar algo ao seu próprio prazer, mas depende da oportunidade, depende do caráter dele, né? Da predisposição, da inclinação da carne dele para que ele possa fazer algo realmente ruim ser bom, né? E então, as oportunidades, elas existem para que nós possamos ser impulsionadas por ela e fazer as coisas para que nós possamos progredir na nossa vida de acordo com aquilo que Deus determina no nosso dia a dia.
né? E quando as oportunidades surgem, não é ruim. Apesar de ter sido, né, usada muito essa palavra, ela se torna um pouco pejorativa, né? É um termo pejorativo, ser oportunista, né? É algo que as pessoas acham que vindo de alguém ruim, alguém que não faz as coisas para Deus, alguém que é egoísta, né? Mas com Deus não é assim. Deus cria as oportunidades nas nossas vidas. As oportunidades não vêm uma aqui e acolá, Ele cria as oportunidades na nossa vida. Basta nós buscarmos e se a gente conseguir pegar as oportunidades e usar a favor do nosso próximo e de nós mesmos, nós vamos progredir, né? Porque é isso que Deus quer. Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo. E dessa forma as pessoas vão se destacando por causa das oportunidades que surgem, as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, né? Se surgiu uma oportunidade para você fazer algo bom, que vai fazer bem para aquela pessoa, então agarre essa oportunidade para que você consiga ajudar aquele próximo e você conseguir avançar no reino de Deus, tanto para você quanto para seu próximo. Então, isso para Deus é válida. A gente se valer desses tipos de oportunidades, ou se valer, né? Isso ultrapassa a gente, isso faz com que nós possamos ir mais adiante, nos desvencilhando daquilo que nos prende, né? Não passando por cima das pessoas, né? Esse tipo de oportunista são pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si. Nós estamos falando daquelas pessoas que vê oportunidade de fazer algo bom e fazem isso, né? Para a pessoa, para as outras pessoas, e não pensa só em si mesmo, mas pensa num todo, na sociedade como um todo, pensa no próximo, e isso aí já está ajudando muito você, está falando muito de você. Tudo que existe tem uma razão para existir, Deus disse. Todos os sentimentos que existem, de medo, por exemplo, o medo. O medo, ele é um sentimento que muitas pessoas acham que é ruim, mas depende, porque o medo te dá algumas cautelas, né? Você consegue filtrar algumas coisas, alguns perigos que você realizaria na sua vida por causa do medo. Então, o oportunismo não é diferente. As oportunidades, aquela sensação de que você tem que fazer aquilo, né? É uma coisa boa, mas você tem que escolher se isso vai ser bom só para você ou se vai ser bom para o seu próximo. Se vai ser bom para o teu próximo e vai fazer ele feliz, com certeza, isso é uma forma, é uma maneira que Deus usa nas pessoas para que nós possamos ultrapassar, que nós possamos estar mais adiante, que nós possamos ajudar o próximo. Tudo que existe no mundo tem uma razão para existir. Você só precisa buscar aquele equilíbrio que tudo está em Deus, né? Quando você foge desse equilíbrio com Deus, você beira, né, ao abismo. Então tudo tem um equilíbrio. O medo tem o seu equilíbrio, o sorriso tem o seu equilíbrio, o sofrimento também tem o seu equilíbrio. Por quê? Porque o sofrimento vem para nos moldar em algumas situações, para nos amadurecer, né? Mas quando o indivíduo sofre demais, ele se distancia tanto de Deus, né, que ele não quer nada com Deus. Então, existem tentações, existem sofrimentos, existem sentimentos, que tudo está dentro do equilíbrio de Deus, né? Então, por isso nós devemos buscar as coisas de Deus, para que a gente possa ter esse equilíbrio em Deus, porque as coisas e as atitudes e os atos podem ter um equilíbrio em Deus com sabedoria divina, com o amor divino. Quando foge desse equilíbrio, a gente beira ao abismo, né? Ou seja, né, aí vem as pessoas ruins, as pessoas desonestas, né, mentirosas, entendeu? Então é isso que Deus não quer para cada um de nós. O que Ele quer é que nós possamos amar uns aos outros como amamos a nós mesmos. E se a gente não ama nem a si, como que a gente vai dar amor ao próximo, né? Até o ato de evangelizar, se não tiver o equilíbrio, sem amor, ele será um ato ruim, porque está escrito, né, que sem amor nós não podemos fazer nada. O maior de todas as coisas é o amor. Por isso Jesus disse ao fariseu, raça de víboras. Por que eles faziam tudo aquilo, né? Porque eles queriam fugir da ira de Deus, ou seja, eles eram desonestos com Deus.
queriam instituir a lei, queriam mostrar o que a lei, ao que vinha a lei, e queriam que as pessoas servissem a lei, mas eles não serviam nem a lei e nem serviam a Deus. Então não havia um equilíbrio nele, né? Porque eles não estavam andando mesmo com Deus. Os seus interesses eram totalmente egoístas, eram totalmente pessoais, eram interesses no poder, porque eles não queriam passar esse poder para outras pessoas, eles queriam ser soberanos sobre outras pessoas, né? E aí vem um tipo de tirano, daí vem a tirania, né? E assim vemos que algumas atitudes oportunistas, aproveitadoras, causam crises, né, na sociedade, porque as pessoas se tornam egoístas. Mas quando a gente faz isso com a intenção boa, né, as pessoas já chamam isso de outra coisa, né? Não chamam mais de oportunismo. As pessoas chamam isso de bondade, porque se torna um ato realmente bom, né? Que surge dentro do coração da pessoa para com o outro, para com o seu próximo, né? E é isso que Deus quer para o reino dele, né? Deus, ele não faz nada, né, sem instrução, sem sabedoria, sem entender o porquê. Ele faz a gente entender cada coisinha que existe no mundo, né? E ele me fez entender que alguns sentimentos são ruins porque nós tomamos atitudes ruins, né? Nós aprendemos a ser egoísta porque nós somos pecaminosos, mas quando a gente tem o amor de Deus, um equilíbrio nele, tudo é para a honra e para a glória de Deus, né? Então, isso serve como um alimento para a gente, como um exercício de como a gente deve agir no nosso dia a dia, como a próxima oportunidade que a gente tem de pregar, de falar da palavra, de fazer algo bom para o próximo, né? Então faça, agarre essa oportunidade e faça. Se você vê uma pessoa precisando de um alimento e ficar com aquilo na cabeça, significa que o Espírito Santo está te incomodando, aquela pessoa foi mandada para você, ela, por algum motivo, ela passou pela sua vida, então você tem que resolver. Não adianta você dizer, Deus vai mandar outra pessoa para ajudá-la. Não, a oportunidade está aí na sua frente. Então agarre e faça o bem, né? Faça a vontade de Deus, porque cada um planta uma sementinha. Então, quando você passar pelo caminho de outra pessoa que ela estiver precisando de algo, dê a ela, faça a ela como se você estivesse fazendo para você mesmo, porque você, quando você faz essas coisas, é como se estivesse fazendo para Deus, porque Deus disse, quando fizestes a este pequenino, fazei a mim, ou seja, quando a gente fazemos as coisas para as pessoas, nós estamos fazendo e acariciando a face de Cristo, nós estamos fazendo um ato de amor para Jesus, porque é o próximo, né? Então, essa é a palavra de hoje, né? Então, a gente não deve usar as oportunidades de maneira errada, né? Até, por exemplo, uma pessoa que tira a vida de outra pessoa, né? Uma faca é um utensílio que você pode usar tanto para cozinhar quanto para matar. Depende da forma como você vai usar. As oportunidades não são diferentes. As oportunidades surgem. Você decide como deve usá-la, de uma forma boa ou de uma forma ruim, né? Você sabia que o oposto da palavra oportunista, a gente acha que o oposto de oportunismo é algo bom, mas a gente pensa que é. Mas o dicionário diz que a palavra oportunista tem um contrário, né, de tudo isso. Impertinência, aquilo que não é pertinente, né, ou que não é propício, inconveniente, que não convém, que a situação não convém em agir, ou seja, que há uma inutilidade ali, uma importunidade ou uma improdutividade ou algo num terreno que você não pode agir. A ausência, a falta de utilidade, né? A espontaneidade, passou o tempo de você agir, do prazo de você aproveitar aquela oportunidade para fazer algo bom para o seu próximo, né? Quando José foi chamado à presença de Faraó para interpretar os sonhos de Faraó, José podia muito bem usar aquela oportunidade com egoísmo para se vangloriar que ele, né, tinha interpretação dos sonhos, mas ele preferiu agarrar aquela oportunidade para glorificar realmente o nome daquele
que é glorificável daquele que realmente era o dono da vida de José. Então ele preferiu glorificar o seu Deus e usou o nome de Deus, porque realmente tudo na vida de José era de Deus, né? Em nós não é diferente. Na nossa vida tudo é de Deus. Se a gente determinar, tudo é de Deus, a não ser que você queira caminhar com o inimigo, né? Então, quando o faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. E ele disse, olha, ninguém conseguiu interpretar o meu sonho. Eu vou ler para vocês. Eu esqueci de anotar o versículo aqui. Ninguém conseguiu interpretar o meu sonho. Eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José. Isso não depende de mim, mas Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Ele pegou aquela oportunidade e ele glorificou a Deus, né? Então é isso que nós devemos fazer. Todas as oportunidades nós devemos glorificar a Deus, ajudar o nosso próximo, ajudar as pessoas que precisam, né, ajudar uma criança, um idoso, um velhinho, ou um amigo, mesmo que aquela pessoa seja difícil, porque as pessoas são difíceis, né? Quem disse que as pessoas que a gente mais iria amar seriam fáceis? Não, são pessoas difíceis, a pessoa até da própria família mesmo. É difícil a gente lidar com as pessoas, mas não é impossível, porque Jesus lida com a gente. Nós somos egoístas, nós somos ingratos, nós esquecemos a todo momento, a toda hora que Deus faz por nós, mas nem por isso Ele nos deixa de amar, né? Então nós devemos ter esse amor de Deus, não esse amor descartável, esse amor fast food que o mundo dá, mas aquele amor de Cristo, aquele que queima dentro da gente, né? Um amor que não esquece, um amor que não depende do sentimento da gente, mas que depende das oportunidades que Deus vai criar, né? Porque o amor, ele vai além de sentimento. O amor é uma atitude e é um ato que você tem para com o outro. Não é um sentimento, tá? Porque o sentimento, ele passa, ele é passageiro. É igual o medo. Você sentiu medo, daqui a pouco você para de sentir o medo, né? O amor não, é uma atitude. Todo dia você tem atitude para com seus filhos de amá-lo. Todo dia você tem atitude para com seu esposo de amá-lo. Porque o dia que você decidir que você não quer mais amar ele, por mais que você sinta um sentimento ainda, você simplesmente vai embora. Assim mesmo com os filhos. Porque Deus disse, pode uma mãe abandonar um filho? Né? Pode até abandonar, mas eu jamais abandonarei. Ou seja, Deus tem uma atitude de amor para conosco que independe do sentimento. Entendeu? Nós não, nós achamos que amor é sentimento e não é um sentimento, né? O sentimento, ele vem depois. A atitude de amor é outra, é um ato, é uma ação, né, que você entra em favor daquela pessoa. Isso é amor, né? Então, quando o faraó teve esse sonho, ele contou esse sonho a José. José viu naquela ocasião uma oportunidade de glorificar, porque o faraó não conhecia o Deus de José. Só foi conhecido o Deus de José através só foi conhecido o Deus de José através dessa oportunidade que foi criada a ele, e aí ele glorificou o nome de Deus. Ele fala, olha, não depende de mim, mas o meu Deus dará uma resposta ao senhor faraó, né? Então José usou a oportunidade para glorificar a Deus. Então nós devemos ser assim, que sejamos implacáveis, que sejamos astutos em buscar o favor de Deus e fazer a vontade dele, criando oportunidades para que nós possamos glorificar o nome dele no meio de todas as coisas, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, no nosso seio familiar. Por mais que seja difícil lidar com as pessoas, não é impossível você criar oportunidades para, através dessas oportunidades, você agarrar e você glorificar o nome de Deus, né? As pessoas acham que glorificar a Deus é só sair por aí gritando, oh, glória a Deus, ou então clamar a Deus, ou louvar a Deus é só cantar. Não, louvar a Deus a gente faz de todas as formas e de todas as maneiras. Se eu estiver tratando bem uma pessoa que precisa de ajuda, eu já estou louvando a Deus, eu já estou glorificando a Deus, né? Então, ele fala, quando fazei tudo, fazei para a honra e glória do nosso Senhor. Ou seja, tudo que a gente fizer é para Deus. É um culto de adoração a Deus. O culto de adoração não é só o culto que você vai na igreja, não. O culto, a sua vida é um culto. Que você tenha uma vida cultual a Deus. Ou seja, tudo em você
né, seja transferido para fazer a vontade de Deus, né? Porque ele fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e aqueles que amam a Deus, e aqueles que glorificam a Deus, e aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que veem as oportunidades em honrar a Deus e realmente os honram. Então essa é a palavra de hoje. Peço que vocês compartilhem essa live, peço que vocês leiam a palavra, leiam, né, a Bíblia. Eu estou começando a ler a Bíblia no devocional diário, e é muito bom, é muito bom. Começa de Gênesis, vai até Apocalipse, até final do ano você já conseguiu terminar de ler a Bíblia inteira. E é importante que vocês leiam para que vocês não sejam enganados por doutrinas errôneas, porque muitas pessoas vão querer mexer na palavra de Deus, muitas pessoas vão falar coisas para vocês que não estão na Bíblia, né? Por exemplo, uma coisa que não está na Bíblia que a pessoa mais fala: se conselho fosse bom, ninguém dava. Eu não gosto desse tipo de palavra, porque não está escrito na Bíblia. E realmente o conselho ele é bom sim, está escrito em Provérbios, né, que um rei com conselheiros, ele muito frutifica, mas você deve buscar conselho na fonte correta, numa fonte mais espiritual possível, ou dentro da palavra de Deus. Se você não buscar conselho com as pessoas certas, você andará por caminhos tortuosos. Mas se você buscar conselhos com Deus, você não tem ninguém que você confie, que você não consiga acreditar, então busque conselho no colo de Deus, que ele vai falar, né, ao seu coração. Porque Jesus, quando foi, ele disse que mandaria um ajudador, né? E o ajudador nos guiaria. Ele é o nosso agente norteador, ele é a nossa bússola, ele é o nosso GPS, né? Então é ele que nos guia para onde ele quer que nós caminhemos, para que nós possamos não tropeçar. E mesmo tropeçando, a gente vai ali aprendendo, vai amadurecendo com as oportunidades que Deus cria na nossa vida. A gente vai agarrando, vai aprendendo a agarrar as oportunidades dessa forma e fazer a vontade de Deus, e que a gente possa prosperar, porque a vontade do Pai é que o filho prospere. Não existe um pai que não queira que seu filho prospere, e Deus não é diferente. A gente que é ruim sabe dar coisas boas, nossos filhos, imagine Deus que está no céu, que é santo, né? Então, com certeza, muito mais ele nos dará se nós estivermos inclinando as nossas intenções do nosso coração, da nossa carne, para a vontade dele. Então, fiquem com Deus, até a próxima, compartilhe essa live, se Deus permitir. Amo vocês em Cristo.